Agora nós vamos para o nosso plantão do diário. Na hora das principais notícias com ele, Marco Antônio Costa, o nosso Clark Kent. As únicas fraquezas são a Kryptonita e o PT. Vamos para as notícias de hoje, meu querido Marco Antônio. Que sucesso, hein, Marcão? Impressionante. Obrigado. Não, sério? É um prazer estar com vocês todos os dias aqui. O Marcão é advogado, é o nosso comentarista. Doutor. Entrou pro time, Ontem né? tivemos uma discussão muito... Acalorada. Não foi acalorada, foi uma discussão em altíssimo nível, técnica, Isso. com O Durso. o Durso, que é outro advogado também, Sim, competente. defensor do Marco Civil da internet, nome muito pomposo, nome bonito, né? Pela transparência. Meio Isso, nome da bonito, internet. já prepara que você vai... Aí você prepara Gente, é que o tem alguma seguinte, coisa no Nome caminho. bonito tem um milhão. Vem nome bonito, E grande. vai na sua toba. não tem Exato. dúvida. Você lembra do... Mas Emílio, pode acreditar, se o cara vier com um nome muito bonito, Hélio você vai Jacobini. tomar. Médico também. China. Grande salto para frente. Exatamente. Olha só que bonito. E a pátria educadora? Isso. Grandes nomes bonitos sempre é um grande problema. Muito bem. Então, Emílio, eu vou aqui trazer algumas notícias que eu acho que são relevantes. A primeira delas com relação à Lava Jato. A gente tem visto o Lula pedindo indenização para o Deltan Dallagnol no valor de R$1 milhão. É justo. Por conta do PowerPoint. Lembra da apresentação do PowerPoint? Sim, claro. Clássico. Então, dentro desse contexto, eu vou trazer aqui também que alvos da Lava Jato voltam às urnas após anulações de condenações. Até quem ainda cumpre pena ou está oficialmente inelegível se mantém no jogo político. Essa notícia aí é da Revista Oeste. Articulando candidaturas de aliados, inclusive. Após uma onda de anulações de sentenças e provas da Lava Jato e novos entendimentos sobre o alcance da operação, políticos que foram alvos de investigações por corrupção enxergam sinal verde para se reposicionar no cenário eleitoral. Em outubro, o ex-presidiário Lula, que chegou a ser condenado em terceira instância, não tem terceira instância nesse caso, pelo STJ, não será o único a ter seu nome de volta às urnas. Movimentações partidárias podem reabilitar outros alvos recentes, como o ex-governador Beto Richa, do PSDB, lá no Paraná, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, lembra dele? Do MDB, lá do Rio Grande do Norte, e o ex-senador Gin Argelo, hoje sem partido. Todos chegaram a ser presos. Até quem ainda cumpre pena ou está oficialmente inelegível se mantém no jogo, articulando candidatura de aliados. É o caso, por exemplo, do Sérgio Cabral e Eduardo Cunha. O ex-governador do Rio... Candidato. Teve aqui o Cunha. Dudu. O ex-governador do Rio e o ex-presidente da Câmara negociam legenda para os seus filhos, Marco Antônio Cabral e Daniele Cunha, respectivamente, tentarem uma vaga na Câmara dos Deputados. As movimentações são resultado direto de decisões do STF, como a que passou a não permitir prisão após condenação em segunda instância, e principalmente a que anulou sentenças da Lava Jato, por considerar que a Vara Federal de Curitiba não era competente para julgar os casos levantados pela operação. Além de Lula, outros políticos pretendem retornar à vida pública após a anulação de condenações. Então, essa notícia meio que para mostrar que o nosso processo político-partidário ainda é muito tumultuado. Você vê que existe uma falsa reciclagem, porque essas pessoas que entendem o jogo político de Brasília ainda têm muita influência. Então, apesar de condenados ou da figura deles estar de maneira suja no ambiente midiático, eles ainda conseguem articular nos bastidores e colocar pessoas... Filho, né? Colocando a turma. É filho, é um aliado, é alguém que eles acham que é relevante, que pode contribuir de alguma forma para esse projeto de poder. E você percebe como o poder funciona, né? Então, se você não tem um direito penal e processual penal firme para impor essas sanções, impor as penas de maneira adequada, esse pessoal consegue se utilizar do sistema fraco, que o nosso sistema é fraco, Daniel. Muito fraco. Vulnerável. Não só com relação a corrupto, né? A gente vê o que aconteceu. Mas a melhor expressão disso que deixa a população indignada é com o homicídio, né? A gente tem um número de homicídios altíssimo no Brasil e você tem uma pena máxima de 40 anos e vários benefícios por bom comportamento. Então, se para homicídio a gente tem um sistema penal tão fraco assim, para corrupto e pessoas que têm dinheiro e poder, ele fica ainda mais enfraquecido.
Então essa é uma reforma que precisa ser feita, porque a gente fica dependendo desses Mas políticos. quem vai fazer a reforma? A própria classe política. Então, Mas você acha que a classe política tem interesse? Ou ela vai deixar? A classe política, Daniel Zuckerman. Me responda. A nossa única chance, você me dando que está nervoso Você agora. não sabe que eu tô nervoso? A nossa, O pessoal tá me cancelando porque eu falei de autismo. Eu tenho um leve grau de autismo, eu tenho hiperatividade. Tem gente que fala que eu tenho Você também Asperger. fica olhando aí. Mas você vai ficar louco, quatro Samir. caras Deixa eu falar Não sério. lê comentário. Não, é porque as pessoas estão ofendidas. Deixa, Não, Eu quero pedir desculpa deixa porque eu tudo não quis ofender ofendido. ninguém. Desculpa. Deixa tudo ofendido. Não quero ofender Deixa eu ninguém. falar sério Já agora. xinguei uns 3 aqui. A nossa única chance, Qual é? a nossa única chance é a justiça divina. eu concordo. Por quê? Porque os ingênuos vão para o céu. Quando a gente morrer, a gente vai para o céu por acreditar nesses picaretas que nós temos aí. Perfeito. Certo? Por quê? Porque eles são picaretas, caras de pau e salafrários. Se você pegar bem o exemplo, você pega no impeachment de Dilma. Certo. Didi. Você lembra quem era do Senado? Quem era do Senado? Nosso Eduardo Cunha. Não, Eduardo Cunha é Câmara. Não, Câmara era Eduardo. Dilma. Era o Renanzinho. Renan Calheiros. E o Onício. Lembra do Cristóvão Buarque? Ele foi um dos Era- que pediu para não aplicar mas, a sanção. Sim, mas quem estava lá era o constitucional. Renanzinho e o Onício. Quem está se aproximando? O nosso Quem querido estava na Zé do CPI? Céu. Quem estava na festa Isso. comemorando? Isso. Essa mesma turma tá junto agora para Isso. Só a gente que fica brigando, só a gente. A gente verdade. acha que é torcida, né? Só a gente que tem essa ideologia de querer o Brasil melhor, de querer o Esperança. Brasil para frente. A gente Vai tem nessa. essa esperança que um dia essas coisas vão mudar, tal. Tá todo mundo Isso tá- junto ali, tá todo mundo. Eu entendo também, Emílio, que existe uma espécie de falta de vergonha. Geraldinho Geraldinho tá com... Mas bala, a né? melada O na pessoal Lava não Jato. tem vergonha. não tem. Não. O Arthur tem. Duval não renunciou. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo na situação dele teria renunciado. Ele ficou para enfrentar a cassação, apostando que a cassação ou não Uma perseguição ocorra. política. Ele Mas assim, qualquer pessoa que tenha vergonha na cara renuncia numa situação que nem a dele. E o mesmo para político corrupto ou acusado de corrupção. Para você se defender, para você permitir também que os seus aliados políticos não se prejudiquem por conta das acusações, você renuncia. Esse é um padrão que existe no mundo inteiro. Então, enfim, é lastimável isso porque, de novo, o Congresso não passa a reforma necessária para Claro. recrudescer a legislação penal. Então, mas a galera ficou tão ensandecida, ficou tão torcida, que você não tem mais, nem faz mais esse cálculo. Não faz. Você não sabe faz nem mais esse pra que cálculo. time você Você não torce. sabe nem para onde você vai. Quando você vê que é tudo farinha do mesmo saco. Mas é isso que a gente vem batendo. É o sistema deles, é um país bom para eles. Que eles e a têm gente- interesse e próprio paga e a gente conta. fica aqui É o no meio do negócio caminho. deles. Paga a gasolina cara, a gente paga a Por isso que eu conta. entendo que a única salvação, ela tá mais no plano ideológico que eu digo puro, que é defender um Estado menor, menos dependente de gente assim, de Quem vai burocrata fazer assim. isso? São eles. Mas quando o cara tá lá no poder, ele muda, né? Isso. Quando ele tá lá com a cadeirinha, Claro. ele dá uma canetada. Então, Perfeito. a justiça divina É a única. É a única Dará que um- resta. dará um bom lugar para Só nós, gema. para nós, na nossa ingenuidade de querer um país melhor, um país decente para todo mundo, um país bacana, um país onde a gente tenha dignidade, onde o cara tem um emprego legal, Pois é. que ele possa cuidar dos filhos dele, dar uma escolinha boa pro filho, Um churrasquinho ver a coisa no final de melhorar, semana. um churrasquinho no final de semana, o cara entrar no ônibus, a mulher, um colégio. a mulher entrar no metrô sem medo sem de que alguém encoxar. vai encoxar Respeitar. ela. Avenida Paulista, Vai ser sem respeitado. de pegar o iPhone. Dignidade, né? Dignidade, dignidade. É isso. Quem quer um país assim, eu acredito que a gente vai ter um lugar, quando a gente morrer, um lugar bom. E Vai demorar um pouquinho. Esses caras vão queimar no fogo. Vamos pagar, vamos pagar. Vão pagar, mas só vão pagar depois. É, depois só. Falando porque em o dinheiro fogo do respiramento inferno, não Emílio, com todo respeito à CUT, contra fake news, a CUT lança curso de brigadistas digitais, cujo objetivo é combater a extrema-direita. A Central Única dos Trabalhadores lançou um curso para formação de, aspas, brigadistas digitais. É um grupo que vai aprender técnicas, Emílio, para divulgar material da CUT na internet. Além de serem combatentes aí contra as fake news, ou supostas fake news, os brigadistas terão a tarefa de resgatar as informações factuais nas redes sociais, disse o Sérgio Nobre, presidente da CUT. Em entrevista ao jornal francês L'Humanité, não sei se é assim L'Humanité. que se fala, L'Humanité.
Segundo o Nobre, o objetivo deles é, aspas, não se deixar abater pelas informações falsas da extrema-direita antes da eleição presidencial. Segundo ele, a população precisa saber da destruição causada por Bolsonaro, afirmou Zuckerman. Em um vídeo que circula nas redes sociais desde a semana passada, a CUT informa que pretende conseguir aproximadamente 100 mil brigadistas digitais. Dr. Sami, a página oficial convida internautas para fazerem o curso. Quer fazer o curso entrar deles? lá? Faz, vamos fazer, Sami. Sami é brigadista. Eu acho que quanto mais tempo você fica em rede social, mais doido você pode dar uma pirada. É isso aí. Caçadores de fake news ainda. Ó. Mais aí... vida, menos rede. Isso daí tem a sua gênese lá em 2020 também. O PT, Partido dos Trabalhadores, lançou A Verdade na Rede, uma plataforma voltada para combater a desinformação, monitorar redes sociais e desconstruir fake news. E o que eles falam do Lula na rede social do Lula? Eu acho que tem várias críticas ao Lula nessas redes sociais do PT, viu? Deve ser um negócio maravilhoso. Além disso, o serviço buscou mapear perfis que, aspas, distribuem desinformação. O PT iniciou o recrutamento desses caçadores de notícias falsas. Segundo a legenda, fake news tornou-se arma da extrema-direita. Então, Daniel, pois não. De novo, aquele negócio de a extrema-direita é tudo que o meu inimigo fala que eu discordo. Tudo que o meu adversário fala é taxado de mentira, de discurso falso, de discurso que induz a algum tipo de erro. Mas você vê como existe o Lulaverso. Eles lançaram um negócio chamado Lulaverso. Lulaverso da Marvel. Lulaverso? É um mundo que é honesto. Tudo que envolve rede social, o PT tá entrando. É um mundo que o comunismo... É um multiverso do Lula. Você consegue distribuir terreno lá no Lulaverso. Mas lá não falta Posso falar uma coisa pra vocês? Mas é claro... Os caras trabalham bem, hein? Os caras trabalham bem. São organizados. Entra de salto alto pra você ver se eles não te derrubam. A canhota sabe trabalhar bem. Então, trabalho bem. Isso é complicado, Emílio, porque se você parar pra analisar, eles conseguem ter um apelo muito romântico ao público jovem. Isso. E é esse o grande problema do jovem. É aquela velha história do Nelson Rodrigues. Ele fala, jovem, envelheçam. Por quê? Porque maturidade. Os jovens, eles se deixam levar por um discurso romântico de minorias, de cuidado com os pobres. E eles deixam de lado discursos que são do viés liberal de autorresponsabilidade, assumir responsabilidade pela sua situação, pelos seus erros, e não ficar terceirizando culpa, não ficar projetando no outro os problemas da sua vida. E você assumir da maneira mais simples possível, o seu BO. O seu boleto. Parar de culpar o pai, parar de culpar a tia, o irmão, a mãe, e começar a adotar uma postura de autorresponsabilidade na vida que falta hoje. Mas é engraçado. Você é muito caretaço. Deixa o Christopher Reeve. Mas é que ele é o cunhadão de ouro. Hoje em dia, você nasce... A filhinha do Zuzu. A filhinha. Ela vai nascer com o Instagram. Vamos colocar com exemplo aí. Filhinha do Zuzu nasceu. Nasceu lá. Albert Antigamente você falava ou mamãe ou papai. Hoje em dia, ela já nasce, sabe o que ela fala? Cadê os meus direitos? Eu quero os meus direitos. Já pediu um quarto único. Hoje em dia, a pessoa... iPhone 13. Sim, claro. Mas você já nasce com todos os direitos do mundo. É assim a vida hoje. Dever nada. Então não adianta você vir com essa conversinha, não. Mas na linha dessa alienação ideológica, para terminar também, existe aqui uma matéria que saiu na Folha, uma entrevista com uma antropóloga, que eu fiquei chocado. Folha de São Paulo. Você lê a Folha para pegar. É muito ruim, Emílio. Vai lá, antropóloga. Trabalho por app pode estar empurrando pessoas para a direita, diz antropóloga. Trabalho por app? Por aplicativo. Ah, tá. Trabalhos de Rappi, Uber e coisas assim. Então você tem a Rosana Pinheiro Machado, que é essa antropóloga. Ela é formada em Ciências Sociais, doutora. Ela diz que em países emergentes como Brasil, Índia e Filipinas, trabalhadores de Uber e vendedores de Instagram encontraram nas redes sociais um meio de sobrevivência, mas também um ambiente fértil da extrema-direita. Eu sou taxado de extrema-direita, todo mundo lá no 3 segundo Piperno na extrema-direita. Claro, porra. Então, alinhada... Não é brincadeira. Não. Alinhada à ascensão de governos atuais desses países. Segundo ela, Emílio, a relação entre inserção no mercado de trabalho desses grupos sociais e o político de direita, o posicionamento de políticos de direita, não são coincidência. As estruturas das plataformas, elas estão exacerbando tendências políticas hiperliberais. Aí eu só puxei aqui, que eu acho importante repercutir, as perguntas que foram feitas para ela pela Folha.
Então, ela coloca... As perguntas são as seguintes. A pesquisa busca entender as contradições de países com economias emergentes com classes sociais que apresentam tendência a apoiar autoritários. Como se chegou a essa hipótese? Primeira pergunta. Que evidências existem nessa direção no Brasil, por exemplo? Daí ela fala que quando o Bolsonaro diz o oposto do fique em casa, ele está incentivando uma postura da população hiperindividualista. E ela entra nessa maluquice. Que é o coletivismo, né? Agora, você sabe quanto de financiamento ela recebeu para fazer essa pesquisa? 2 milhões de euros. E eu te digo o seguinte, Emílio, é isso que eu tô falando quando eu denuncio que a docência é cooptada. E você vê como a mídia, como a grande imprensa gosta de repercutir uma coisa que não tem qualquer tipo de embasamento científico. É puro panfletarismo, pura campanha ideológica que ela faz. Então é triste isso. Mas é o dinheiro. É o dinheiro que circula por meio desses institutos de pesquisa e dessas pessoas que são professora lá na Inglaterra e faz um negócio totalmente anticientífico. E pelas grandes empresas, as grandes corporações. Os CEOs. Sim. Os CEOs que hoje estão que mandam no mundo. Só que a gente é burro, que a gente devia trabalhar para os CEOs, fazer um programa verde, que a gente ia ter o patrocínio. A gente não tem. Como a gente não tem o patrocínio... Tudo que vai nessa linha... Não somos verdes. Tudo que vai nessa... É o mercado. Hulk, tudo que vai nessa linha, o cara tá ganhando dinheiro. A pesquisadora e tal. A gente tá aqui o quê? Tá aqui meio que... Por isso que o Hulk assim... mostrando um outro lado. Aí falta dinheiro, às vezes, na educação básica. Pergunta pro Sam se é uma correlação séria essa de falar que app, que aplicativo empurra pessoas para a direita. É tão estúpido, a premissa do estudo é tão energúmena, é tão idiota. Não, se você partir do que princípio... você não consegue respeitar um negócio desse. Ler a pesquisa, não quero julgar, mas é uma correlação, assim... Tá muito duvidosa. Não é muito evidente, assim, pra você falar, é óbvio, aplicativo não é. É de direita. Mas precisa aplicativo é de direita, Instagram... precisa primeiro ver como que você classifica... Não é que é de direita, se você pegar o Uber, você tira o sindicato. Sim. É isso que ela fala. Entendeu? Você tira o sindicato. É uma negociação do trabalhador direto com a empresa dele. Isso daí é uma tendência. Sim. Então, mas é um trabalhador, não é um empregado. Ele não fez entrevista de emprego, ele não fez absolutamente nada. Ele comprou um carro, alugou um carro e saiu por aí dirigindo como ele bem entendeu. Dá mais autonomia, inclusive, para a pessoa que precisa de um dinheiro numa situação emergencial. Mas é discutível. Mas também o cara que é dono do bagulho. É que a premissa é estúpida. Sim, tudo é discutível. É que nem a gente tá falando da justiça do trabalho. Como é que alguém pode se meter num negócio que nós dois acertamos, a gente acerta o negócio, aí vem um terceiro falando, não, eu vou falar... Vamos reinterpretar o contrato. Vou reinterpretar o que vocês dois acharam. Esse é o imposto. Isso. É absurdo. Exatamente. Mas assim que é. Só dar uma pitadinha? Pois não, professor. Seguinte... Preço de gasolina. Não, sem gasolina. Agora mudou. Voltou pra bomba. Antropologia agora, a matéria. Não é porque é a bomba, é que tá faltando gasolina. Tá tendo desabastecimento. Por quê? O preço de gasolina, o governo foi lá, a Petrobras, não repassou todo o preço. Então, a gasolina, quem compra da Petrobras, beleza. A Petrobras tá tendo prejuízo. Mas você tem aqueles postos bandeira branca. E esses postos é mercado internacional, que está mais caro. Então eles não estão trazendo. 35% do nosso consumo de gasolina é importado. Então tá faltando na bomba em alguns lugares. Na bomba. Muito bem. Você mudou totalmente o assunto, mas ele deu uma informação. Não, eu falei desse negócio de bandeira branca. De interferências. Estoca gasolina. De interferências que você não segue mercado, você quer baixar na porrada, você pode ter problemas em alguns sentidos. Um deles é o desabastecimento. Não é culpa do governo, e sim da política da Petrobras, que não repassou o que deveria. Boa. Último tweet. O governo zerou o imposto de importação do etanol e de produtos da cesta básica com o objetivo de conter a inflação. Você estava guardado, ele ia falar depois. Imposto do etanol e de produtos da cesta básica. Alguns eram de 20% e foram zerados pelo governo. O imposto é legal, mas você precisa ver se não não dá desequilíbrio. Essas coisas de zerar imposto, sempre você tem que pensar no equilíbrio. Porque senão ele volta em outro lugar. Né? De outro lugar, e também você tem as usinas. Se começar a ser mais barato importar, o usineiro não vai ter. E aí você pode ter problemas de produção lá na frente. É boa a notícia, zerar imposto. Mas sem imposto sempre é bom. Sem imposto sempre é bom, se não tiver consequências, né? Muito bem. Perfeito. Analisar isso. É isso, professor. Só alegria. É isso. Hoje vamos falar nada da guerra? Tem Zelensky também.
Depois eu queria provocar o nosso... Oscar, hein? Queria provocar o nosso André, nosso grande André. Zelensky, ele baniu 11 partidos de oposição, usando a lei marcial como fundamento. Eu acho uma medida complicada que tem que ser debatida. Não gosto de simplesmente... Porque tem muita gente, muito comentarista, e já fizeram cara feia pra mim hoje, quando eu falo, gente, isso daí tem que ser debatido. Não é um ato democrático. Não dá pra simplesmente sair por aí defendendo o Zelensky porque ele é o lado certo numa guerra injusta. Entendeu? Então você tem que ter a prerrogativa de falar, pô, esse cara tá tomando uma atitude antidemocrática. Não é normal isso. Ele não quer unificar? Não, tem general do exército dele falando de castração de russo que é preso de guerra. Só que não repercute aqui. Entendeu? E parece conspiratório. É tão absurdo que parece conspiratório, mas eu falo porque tava no Tucker Carlson Tonight, na Fox News. Calma, Superman, tá nervoso. Mas a Fox News também... Vai virar um Injustice Direitão de Oliveira. A Fox News também é uma coisa meio... Mas tá no vídeo. Mas tinha o vídeo do cara lá, do oficial do exército. A Fox News também tem uns caras loucos lá também, que a gente tem que dar um desconto, hein? Vamos dar um desconto. Que eu gosto muito. Não, tem uns malucos. Tudo meu discípulo aí, pô. Mas é importante repercutir isso. Não, o que acontece é, guerra tem consequência, tem o eco da guerra. Nós precisamos saber qual será o eco dessa guerra na sociedade. Por isso teremos aqui André Last, que sabe tudo. Gosto muito das opiniões dele. Do André. Cara centrado. Quer ficar aqui? Seria um prazer então poder debater. Fica com nós. Fica aqui. Tá chegando. Tem mais um lugar aí? Tem um lugar na mesa? Sempre tem um lugar. O outro professor, ele vai entrar na... Internet? O professor tá ao vivo? É Skype? Ou tá no Skype? Eles não sabem. Delari não sabe. Ele vai chutar, calma mas aí. Ele vai perguntar agora, eu vou esperar aqui. Ele vai sair do estúdio já. Ele vai saber. Delário é segurança de balada. Ele. É um sim ou não, mas... Eu tenho uma Fala no ombro. Eu tenho uma... Cadê? É um sim ou não, mas demora.